Nessas horas até é difícil falar, né? Eu acho que o mais importante de tudo foi que nesse tempo todo eu procurei dar o máximo de mim, juntamente com o meu grupo. Meu contrato termina no próximo dia 30 e eu acho que essa pergunta aqui eu já havia dito para vocês ontem. Ela deve ser feita para o presidente do clube, para o Marco Braz, para a diretoria. Infelizmente, nessas últimas competições, nós não conseguimos dar de presente ao nosso torcedor nenhum título. Mas, como eu falei, é um grupo vencedor que tem que dar sequência. Eu acho que não só o Flamengo, qualquer outra equipe grande que investe, não vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo, até porque os adversários também querem ganhar. Mas não podemos deixar de falar que isso é um grupo vencedor. Bom, tem um outro trecho da entrevista que ele fala sobre só ter durante 8 minutos os jogadores a que ele se refere como sendo jogadores de 200 milhões, né? Tem muito mais do que isso, a gente está vendo aí o aproveitamento do Renato. E aí, Pedro, a pergunta é simples. Tem clima para ele continuar no Flamengo? Não, ele não quer, o Flamengo não quer, jogadores não querem, torcida não quer, não vai continuar. Ele não quer? Não, ele não quer. Ele sentiu, Dani. Renato sentiu o tamanho do Flamengo. Renato saiu de um clube onde ele era o dono do clube, a gente pode falar isso entre aspas. Inclusive, muito do que o Grêmio passa nessa temporada paga uma conta de ter deixado o futebol tanto tempo na mão de um cara como o Renato. Quando ele saiu não tinha nada para ser falado, para ser feito, não sabia se acomodava. Então depois teve uma guerra, quem mandava, se eram os diretores, se eram os executivos, se eram os vice-presidentes. E o Romildo ficou assistindo isso de longe, porque o Romildo confiava que o Renato mandava em tudo. Ele chegou no Flamengo, ele entendeu que a coisa era completamente diferente. Desculpa te interromper. Acabou de chegar aqui no meu celular tweet do Flamengo colocado então, às 2h13. O Clube de Regatas do Flamengo informa que após conversa entre partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Então, pode botar aqui no nosso GC. Acabou de deixar o Flamengo o Renato. Informação dada no Twitter do Flamengo nesse instante. A gente acaba de receber aqui no grupo de imprensa do Flamengo. Desculpa, Sormani, só passando a informação. Agora diga você. Não, eu queria que você repetisse aí, porque quando você estava dando notícia, a gente estava falando em cima. Então vamos lá de novo, mais uma vez. O Flamengo demitiu agora, é isso? Twitter do Flamengo, neste momento, não é uma demissão. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Essa é a informação de agora, 2h13, tem 1 minuto que o Flamengo subiu essa mensagem. Então, Pedro... Falando em cima. Acabamos de responder o que eu tinha te perguntado, né? Não tem clima. Não tinha clima, Dani, e é curioso porque no segundo tempo, já durante o segundo tempo do jogo, e aí trazendo uma conversa de bastidor, uma informação de bastidor, enquanto o Flamengo tinha dificuldades, em uma final em que talvez parte de diretoria e torcida poderia achar um pouco mais tranquila, gente da diretoria já sinalizava, não dá, com esse cara não dá. Ele não desembarca técnico, não dá mais para ele. Então, era uma situação que já vinha se desenhando, a gente até comentou aqui na semana passada, eu lembro que eu até falei, independente de título ou não, o cenário não era favorável ao Renato. E não é só uma decisão do Flamengo, não é só a torcida que não quer. O Renato sentiu o tamanho. Ele achou que ia ser uma outra coisa, que ele ia domar muito mais fácil a pressão que é. O Flamengo seria o Grêmio. Sim, e ele não tem o peso de ídolo do Flamengo que ele tinha no Grêmio, então que tudo era mais fácil. Ele tinha um tamanho maior. O Renato não era exatamente a maior figura de um vestiário. Ele tinha outros jogadores, ele tem uma torcida que é muito maior que ele, um clube que é muito maior que ele. Nunca você tem que se colocar acima das situações. E ele achou que talvez só no papo ali, como ele resolveu no início, que foi importante, ele trazer o grupo de volta para dentro de campo, começar a construir resultados, resolveria. Não resolveu com repertório. Jogadores começaram a sentir isso no vestiário. A falta de repertório, de conversa, de pré-jogo, de planejamento, de treinamento. Então o clima já era muito ruim. O Marcos Braz ontem ele deixa muito claro uma entrevista já em sinal de fim de ciclo, que ele fala quando chega, hoje a gente vai descansar, amanhã a gente resolve. Era só uma situação de saber se iam erradamente talvez segurar até 9 de dezembro, que não precisava, porque já tinha decisão tomada, ou se iam antecipar. Antecipada, a notícia de agora, está aqui para quem chega com a gente, lendo a tarde aqui embaixo. Renato Gaúcho está fora do Flamengo. As entrevistas que ele vinha dando eram entrevistas catastróficas. Catastróficas. Entrevistas sem nenhum tipo de rumo. Entrevistas com conteúdo completamente descabido e muitas vezes. Entrevistas sobre aquele árbitro que erra grosseiramente no jogo Flamengo e Bahia, que ele fala que o cara teve uma grande arbitragem. Não pode ser postura de um técnico de futebol. Ele entra como um dos melhores técnicos do Brasil, inclusive se falava em substituir o Tite na seleção. Ele sai como? Não, o Renato hoje sai completamente questionado, porque ele sai, e com muita justiça,
pelo personagem que ele próprio se criou e nessa fantasia que ele vive. De achar que eu sou o senhor boleiro. E toda hora na dependência do auxiliar para ver o que acontece, né? E tem muitos momentos que o técnico tem que tomar a decisão e o técnico tem que pensar. Eu falo muito a respeito disso. Beleza, tem auxiliares que os caras até sabem mais de montagem e construção do que o técnico. Sim. Só que o cara, se ele não tiver alinhado na gestão grupo e principalmente na gestão do auxiliar, para o cara montar a decisão que ele está pensando, esquece, o Renato nunca pensou isso. Nunca se falou de futebol com o Renato Gaúcho. E se você pega um elenco de 200 milhões, e o Zé trouxe um relato aqui muito preciso, viu, Zé? Porque você disse que o futebol hoje, ele envolve muito, muito além só de paixão e muito além de bola. O futebol hoje é tratado como business, uma empresa. Você não pode ter uma empresa, um cara que fala que me dá 200 milhões aqui que eu resolvo. O que é isso, cara? O cara tem que ter preparo, planejamento, estudo, compreender fisiologicamente hoje como é que funciona um elenco. Você trabalhar a administração de contratação de jogadores, você falar taticamente, planejamento de jogo. Isso é ser um técnico de futebol. Sabe, esse personagem dor de cotovelo que ele criou do Jorge Jesus foi uma das coisas mais ridículas que eu vi recentemente no futebol.